Acompanhe a análise detalhada da sessão da Câmara Municipal de Serra Negra do Norte, com os principais debates, votações e posicionamentos dos vereadores, sempre com foco nos temas que impactam diretamente a vida da população. Com um olhar crítico e informativo, destacamos os projetos em pauta, os embates entre bancadas e o papel do Legislativo na construção de políticas públicas para o município. Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar em um material que, olha, à primeira vista pode parecer meio burocrático, mas na verdade é um retrato fascinante da política local em ação. É verdade. Temos aqui a transcrição da primeira sessão legislativa de 2026 da Câmara Municipal de Serra Negra do Norte. É uma cidade no Rio Grande do Norte. E o documento principal dessa sessão é a mensagem anual do prefeito, o Acácio Santos de Brito. Exato. E a nossa missão aqui é decifrar esse plano de voo para o ano. Sabe, quais são as prioridades que ele coloca na mesa? Quais os desafios que ele já prevê? E, principalmente, como ele pretende jogar o jogo político com a Câmara de Vereadores. Isso. Porque essa mensagem anual é o pontapé inicial do ano político. É muito mais que um discurso formal. Como assim? É ali que o prefeito desenha o campo, sabe? Ele define a narrativa, ele gerencia as expectativas de todo mundo. E imagino, já estabelece o tom da relação com os vereadores. Exatamente. Tudo que vai ser debatido, votado, aprovado ou rejeitado em 2026, de certa forma, começa nessas palavras que ele usa ali. Certo. Ok, então vamos analisar isso. O mais interessante para mim é por onde ele começa. A gente poderia esperar, sei lá, grandes anúncios, fogos de artifício, mas não é nada disso. A primeira coisa que o prefeito Acácio faz é botar um elefante na sala. Que seria? Uma dívida milionária herdada. Ele basicamente fala, olha, pessoal, antes da gente sonhar, a gente precisa encarar a realidade. É uma abordagem meio pessimista, não? Eu não diria pessimista, eu diria estratégica. E, de uma forma muito astuta. Estratégica como? Pensa bem, ao usar essa palavra herdada, ele faz uma coisa que é crucial. Que é? Ele se descola da origem do problema. A dívida não é uma falha da gestão dele. É um obstáculo que ele, como novo gestor, está ali para superar. Ah, entendi. É uma jogada de mestre, em termos de narrativa. Entendi. Então é quase como uma jogada de defesa, para já começar o jogo, justificar qualquer aperto, qualquer dificuldade que venha pela frente. É mais que defesa. É um movimento de posicionamento. Ele não está só se defendendo de futuras críticas sobre falta de investimento. Certo. Ele está se transformando perante a opinião pública e os próprios vereadores de um político num resgatador fiscal. Resgatador fiscal. Gostei do termo. Pois é. Antes mesmo de anunciar um projeto sequer, ele já se colocou como o adulto responsável na sala. Aquele que primeiro vai arrumar a bagunça para depois poder fazer a festa, sabe? A narrativa do ano inteiro já está contida ali nessa única palavra, herdada. Exato. Mas isso tem um risco, né? Sempre tem. Quer dizer, e se a oposição vira e fala, prefeito, já passou tempo suficiente, essa dívida agora é sua também. Chega de desculpa. Com certeza. Esse é o risco. A narrativa da herança maldita tem um prazo de validade, né? Claro. Ele sabe que não pode usar esse argumento para sempre. E é por isso que ele imediatamente complementa com palavras como seriedade, transparência e responsabilidade. Ah, sim. Ele está dizendo, ok, eu reconheço o problema que eu herdei, mas não vou usar isso como muleta, eu vou enfrentar com método. Isso desarma um pouco a crítica, então. Exato, porque ele assume a responsabilidade pela solução, mesmo que não assuma a culpa pelo problema. É uma forma de controlar o debate desde o início. Ok, então o cenário é esse. A casa está em desordem por causa da dívida e ele é o gestor que veio para arrumar. Mas não dá para governar só falando de conta para pagar, né? Não mesmo. Depois de pintar esse quadro de restrição, para onde ele aponta? Qual é a visão que ele oferece? É exatamente aí que o plano dele se revela.
Depois de estabelecer as restrições, ele apresenta 3 eixos prioritários. E o primeiro deles ataca um problema que, para aquela região, é absolutamente existencial: E qual seria? infraestrutura hídrica. A grande meta, o projeto de honra do governo dele, é a conclusão da obra da adutora. A adutora. Olha, para quem não é da região do sertão, essa palavra pode não ter o mesmo peso. É verdade. A gente ouve a adutora e pensa, sei lá, numa obra de saneamento. Mas pelo tom do discurso dele, parece ser muito, mas muito mais do que isso. É infinitamente mais. Numa cidade como Serra Negra do Norte, água não é uma commodity. Água é destino. Destino. Forte isso. Mas a falta dela define se uma família fica no campo ou se vai embora para a cidade grande. Define se a safra vinga ou se perde tudo. Se tem saúde ou se tem doença. A dependência da chuva, das estiagens, como ele mesmo menciona. É uma corda no pescoço da economia e da vida social. Então, a adutora, que traz água de uma fonte mais segura, de forma constante, ela não é só um cano. Ela é o quê, então? É uma promessa de estabilidade. É a fundação sobre a qual você pode, aí sim, construir qualquer outro projeto de desenvolvimento. E, politicamente, concluir uma obra dessas deve ter um peso, nossa, enorme, certo? É o tipo de coisa que fica marcada numa gestão. Gigantesco. Muitas vezes, essas são obras que se arrastam por anos, passam por vários governos. Aham. O prefeito que consegue entregar a adutora funcionando é o prefeito que trouxe a água. É um capital político imenso. Ele está apostando alto nisso. Entendi. Porque se ele conseguir, é uma vitória que ninguém pode contestar. Exato. Mas se falhar, A cobrança vai ser na mesma proporção. na mesmíssima proporção. Por isso que ele coloca como o primeiro e principal pilar do plano. Certo. Pilar número 1. Água. A base de tudo. E qual é o segundo? O segundo é moradia digna. Ok. E aqui ele é muito específico, o que é sempre um bom sinal em política. Mostra que não é só discurso vago, sabe? Sim, ele dá números, né? Exatos. Ele fala na construção de 200 casas pelo programa federal Minha Casa Minha Vida. Mas tem um detalhe aí que me chamou muito a atenção. Qual? Um segundo projeto, menor, de 20 casas, também do programa, mas essas destinadas à doação, para famílias de baixíssima renda. Ah, interessante. 200 para financiamento e 20 para doação. Por que essa divisão? Por que não colocar tudo num pacote só? Porque isso mostra, eu acho, uma compreensão bem fina do problema social. Como assim? As 200 unidades financiadas atendem àquela família que tem uma pequena renda, que consegue pagar uma parcela subsidiada, mas que nunca conseguiria comprar uma casa no mercado. É uma política de acesso. Entendi. As 20 casas doadas são para outro público, a família em situação de vulnerabilidade extrema, que não tem renda nem para a menor das parcelas. Certo, é uma política de amparo. Exato, uma rede de segurança. Ao separar os dois projetos, ele mostra que tem estratégias diferentes para problemas de escalas diferentes. E ele menciona que essas 20 casas, as doadas, serão para famílias inscritas no CAD único. Eu imagino que esse detalhe não está ali por acaso, né? De forma alguma, é um detalhe crucial. Por quê? O CAD único, o Cadastro Único do Governo Federal, é a porta de entrada para quase todos os programas sociais no Brasil. Certo. Ao atrelar a doação a esse cadastro, o prefeito faz 2 coisas muito inteligentes. Primeiro, ele se alinha às políticas federais, o que, claro, facilita o acesso a recursos. E segundo? E segundo, e talvez mais importante, ele manda uma mensagem poderosa sobre transparência. Ele está dizendo que a fila vai andar por critério técnico e não político. Exatamente. Ele está se blindando contra a acusação de clientelismo, aquela prática horrível de trocar casas por votos. Claro. Ao usar um critério nacional, técnico, ele está dizendo, olha, não vai ser o meu amigo, ou meu cabo eleitoral, ou parente de um vereador que vai ganhar a casa. Vai ser quem mais precisa de acordo com os dados oficiais do país. Isso dá uma legitimidade enorme para o processo. Enorme. E, de novo, desarma críticas da oposição antes mesmo que elas possam ser feitas. Faz todo sentido. Água, moradia, são questões internas, né? De resolver a vida dentro da cidade. Mas ele tem um terceiro eixo que parece olhar para fora, para a vizinhança. Sim, e é isso que diferencia um simples plano de gestão de um verdadeiro plano de desenvolvimento. A integração regional. Isso.
O terceiro eixo é sobre integração regional, e ele tem 2 grandes projetos em mente. Primeiro, lutar pela implantação de um trecho de 25 quilômetros da rodovia BR-110. Que ligaria a cidade a Patos, na Paraíba, certo? Exato. E o segundo, a ampliação da barragem Dinamarca. E como ele mesmo faz questão de dizer, não se trata só de asfalto. Ok, integração regional é um termo que soa bem, mas o que isso significa na prática para o cidadão comum de Serra Negra? Como essa estrada e essa barragem maior mudam a vida de alguém? Vamos traduzir isso. Uma estrada federal como a BR-110 significa, antes de tudo, tempo e segurança. Certo. Significa que o agricultor pode levar a sua produção para um mercado maior, como o de Patos, com um custo menor e bem mais rápido. Ok. Significa que uma ambulância chega a um hospital mais bem equipado em menos tempo. Significa que o ônibus com estudantes universitários não vai quebrar num buraco. Quebrar o isolamento é isso, então. É isso. É conectar as pessoas a oportunidades de venda, de saúde, de educação. Entendi a parte da estrada. E a barragem? Como ela entra nessa equação? A gente já falou da água para consumo. Qual o papel de uma barragem maior? A barragem ampliada é a peça que conecta a segurança hídrica com o desenvolvimento econômico. Mais água armazenada não é só para beber. É o que permite pensar em projetos de irrigação em maior escala, talvez para a fruticultura, que tem um valor agregado bem maior. Ah, entendi. Pode viabilizar a criação de peixes, a piscicultura. Em resumo, a barragem maior é a bateria que alimenta o motor econômico que a estrada ajuda a conectar com o resto do mundo. Uma coisa potencializa a outra. Exato. É uma visão de longo prazo. Mas esses 2 projetos, uma rodovia federal e uma grande barragem, eles não dependem só da vontade do prefeito, né? São obras gigantescas. Sem dúvida. Não é um pouco de sonhar alto demais, especialmente depois de começar o discurso falando de dívida? É um ponto excelente. E essa é a beleza e o risco da política, né? Sim. Um oponente poderia facilmente dizer: ele está falando de uma BR federal para desviar a atenção dos buracos na rua do centro que ele não consegue tapar. E essa crítica é válida. Totalmente válida. No entanto, o papel de um líder também é apontar para um horizonte mais distante. Ao colocar esses projetos na mensagem, ele está convocando a classe política local. Vereadores, deputados... Isso, vereadores, deputados da região a se unirem em torno de uma pauta comum para pressionar os governos estadual e federal. Ele transforma um sonho municipal numa bandeira política regional. Entendi. É um chamado à ação que vai além dos muros da prefeitura. E, falando em chamado, depois de apresentar todos esses projetos, o tom do discurso dele muda? Muda completamente. Ele para de falar de obras e começa a falar diretamente com os vereadores. Parece que ele está querendo, sei lá, definir umas regras para o jogo político de 2026? Sem dúvida alguma. Essa é a parte mais abertamente política da mensagem. É, dá para sentir. Ele faz uma distinção muito clara entre o que ele considera crítica legítima e o que ele chama de ataque pessoal, distorção de informações e disputa política estéril. Ele está traçando uma linha na areia. Exatamente. Parece um recado bem direto. É quase como se ele dissesse: critiquem os meus projetos, mas não me ataquem pessoalmente. Vamos jogar o jogo, mas dentro do campo. Exatamente. Ele está tentando elevar o nível do debate. Ele define os papéis. O executivo propõe e executa. O legislativo analisa, melhora e fiscaliza. É um apelo por um diálogo institucional. Mas tem uma camada a mais aí, não tem? Tem, claro. Ao mesmo tempo em que ele pede essa civilidade, ele estende a mão. Ele diz que as portas estarão abertas para todos, situação e oposição. Ou seja, é uma faca de 2 gumes. Ele convida para o diálogo, mas, ao mesmo tempo, ele já define o que ele considera um diálogo ilegítimo. Ele está encurralando a oposição. É uma forma de enquadrar a oposição, sim. Ele está dizendo publicamente: eu estou pronto para colaborar pelo bem da cidade. Certo. Se vocês da oposição optarem pelo ataque pessoal, pela desinformação, não será um ataque a mim, Cássio, mas um ataque ao progresso de Serra Negra do Norte. E a população será testemunha. Nossa. É uma jogada arriscada. Mas muito sofisticada. Ele se posiciona como o estadista unificador e joga para a oposição o ônus de parecer do contra
ou de se engajar na tal disputa estéril que ele mesmo condenou. Então, amarrando tudo isso, a gente tem um plano que começa com um banho de água fria, que é a dívida, Isso. mas que depois apresenta uma visão bem clara, focada em necessidades básicas como água e moradia, e sonha com um futuro mais conectado regionalmente. Perfeito. E tudo isso embalado num convite, ou talvez um desafio para uma política mais focada em resultados. Perfeito. O plano no papel é muito coerente. Ele diagnostica o problema, que é a dívida, ataca as fundações, água e casa, e aponta para o crescimento e a integração. A estrutura é sólida. Mas Como sempre na política, o plano é apenas o mapa. A viagem é outra história. e qual seria o grande pensamento que fica dessa análise, então? Algo para a gente ficar de olho ao longo do ano. O discurso nos deu o roteiro idealizado pelo prefeito para 2026. Ele propôs um pacto de governabilidade baseado no interesse coletivo. Certo. A grande questão que fica, e que só o tempo vai responder, é: a realidade política de Serra Negra do Norte vai se encaixar nesse roteiro? Se o jogo vai ser jogado como ele propôs. Exatamente. A oposição vai aceitar jogar dentro dessas regras, fiscalizando os projetos, ou vai tentar quebrar a narrativa dele, talvez focando justamente na herança da dívida ou nos problemas do dia a dia que não foram mencionados. O plano está na mesa, mas o jogo que vai decidir se ele se torna realidade ou apenas mais um discurso bem escrito, esse jogo está só começando. E essa tensão entre o plano e o jogo é o que define a política de verdade. Essa foi a análise da sessão da Câmara Municipal de Serra Negra do Norte, Rio Grande do Norte, com os principais debates e decisões que refletem diretamente na vida da população. Quer ver tudo como aconteceu? A sessão completa está disponível através do link na descrição desse vídeo. Curta, comente e inscreva-se no canal da Vídeo Serra para acompanhar os temas que impactam Serra Negra do Norte e ficar por dentro das próximas sessões.